Sigamos então, capítulo 40, fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições doutras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola, doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um. A fé, como diz aqui, é algo a ser construído por nós, ou algo que possamos, que infelizmente muitas vezes a gente acaba por se desvencilhar, a se distanciar, como aqui diz, se o nosso dia a dia nós não buscamos coisas construtivas, coisas efetivamente que possam ter valor, possam ter valia para a gente. Como aqui diz, leituras, maus livros, discussões excitantes, né? Assuntos que possamos sempre dar vazão, assuntos que sejam negativos, pensamentos negativos. Isso tudo faz com que nós nos distanciemos da fé. Ao contrário, podemos ainda exercitá-la aos poucos, fazendo tudo o contrário. Temos atitudes boas para com os outros, pensamentos positivos, livros edificantes, conversas, sermos voluntariosos em atividades do bem, que façam bem para o outro. Isso tudo, ao contrário, vai pouco a pouco, a gente vai construindo a fé. Mas o que é a fé? Por que é importante a fé na minha vida? Porque é aquela certeza que nós vamos criando de que não estamos sozinhos. Muito embora possamos ter aqui na Terra uma situação onde não temos familiares, somos sozinhos, não temos filhos, os amigos foram embora, mas mesmo aí nós não somos sozinhos, nós temos todo um plano espiritual ao nosso entorno, nos ajudando. Eu digo o plano espiritual superior, né? Se nós nos aliemos a ele. Então a fé é a certeza disso. A fé é a certeza de que, muito embora
possa acontecer, eu posso estar inserido em infortúnios, se eles estão acontecendo de alguma forma porque é necessário. É saber, não é ser poliana na vida. Nós temos que ter a fé raciocinada, sim, raciocinar. Mas a gente tem que buscar em nós aquela fortaleza de pensar que, muito embora os obstáculos que eu possa estar enfrentando, as dores, os sofrimentos, eu não estou sozinha. E de alguma forma eu hei de construir aos poucos o merecimento para tirar aquela dor, tirar aquele obstáculo da minha vida. E fé é isso, é aquela certeza que nós vamos criando dentro de nós, daquela comunhão que temos com a vida espiritual superior. E ninguém pode construir isso para o outro, é um caminho individual de cada um. Capítulo 41, credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 44. Esta frase, dita 2000 anos atrás, é tão enigmática e tão difícil de ser concretizada até hoje pra gente, né? Mas vamos lá. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos de análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos às renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deve cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, o que nos diz o texto aqui a respeito dessa frase, amai os vossos inimigos como a si mesmos, como disse Jesus para nós? Existem vários enfoques que nós podemos dar nessa frase, mas o enfoque aqui percebido nesse texto é o seguinte: que tudo na vida tem valia, inclusive os nossos inimigos, os nossos adversários são importantes, porque, como diz aqui no texto, são eles que, nos apontando os defeitos, é que vão efetivamente ajudar para a nossa ascensão, para o nosso melhoramento, como pessoas, como espíritos. Porque eles, apontando os nossos defeitos, é que nós podemos parar para pensar: será que realmente aquela pessoa que está sempre
me ironizando, sempre me barrando, sempre me apontando, me criticando. Será que ela está tão errada assim ao fazer isso? Ela não tem nenhuma razão de estar me apontando? Será que eu realmente não sou assim? Geralmente não são os amigos que apontam, muitos apontam, falam, fulano, tu tá errado, tu é assim, assim, assim. Geralmente são os nossos adversários, de forma direta, falando, ou com as atitudes. Pode ser que nos mostre, se a gente estiver aberto para ver as nossas falhas como ser humano. E é isso que diz o texto. Diz que, lógico que nós não devemos cultivar inimizades, mas em tudo na vida, nós temos que aprender a raciocinar e ver qual é o proveito, qual é o lado positivo daquilo. E é isto. E é isto que o texto nos convida a fazer. É difícil, muitas vezes mas sejamos não tão automatistas na vida e usemos do raciocínio lógico para nos ver de forma não tão emotiva, mas e para conseguir ver se realmente aquela pessoa não está certa no que diz ou por que ela faz, se não tem alguma forma, alguma razão. Será que eu não estou contribuindo para essa represália que estou sofrendo? Pensemos nisso. Muito boa noite, que tenhamos todos muita força para a semana que se inicia, muita positividade. Vamos sempre tentar, não sendo poliana, mas de forma raciocinada, vamos sempre ver o lado positivo das coisas. É tão bom quando a gente consegue fazer isso. Não é sempre que eu consigo, por exemplo, como todos nós, mas é uma construção. E quando a gente consegue, tudo fica tão mais fácil de ser administrado. Então vamos fazer isso. Vamos dar uma chance, porque a espiritualidade superior está sempre nos dizendo, é Emmanuel que nos aconselha. Então vamos nos serenar e ter uma ótima noite. Boa noite a todos.